Oiê, tudo bem? Hoje, hoje eu vou contar uma história um pouco diferente. Uma história que aconteceu comigo aqui em Maceió, nas Alagoas. Vai ser diferente. Então eu vou direto ao assunto. Foi bem assim. Eu estava em casa com dor no braço esquerdo. Eu moro em Paripoeira, para quem não sabe, no Világio Atlântico Norte, um pequeno condomínio. E passei o dia bem ruim, bem com mal-estar, com aquela dor no braço, achei que tinha dormido sobre. Lá por volta das 4 da tarde me reuni com o pessoal, a gente tinha lá no local tem gaúcho, paranaense, gente de vários lugares, e nós estávamos tomando um chimarrão e conversando. Mas eu não estava me sentindo bem. Eu fui para casa, tomei um banho e passei gelol, porque eu nunca tinha tido esse tipo de dor. Achava que era só muscular, achava que era só de ter dormido de cima do braço. Mas não era. A noite entrou, os meus dedos das mãos e dos pés ficaram gelados. E meus dentes começaram a meio que formigar. Formigar não é a palavra correta, mas é bem parecido com isso. Peguei meu carro, dirigi um quilômetro e meio até o centro da cidade, onde tem um PAN, pronto atendimento médico da Prefeitura Municipal de Paripoeira, PAN Raquel Vasco. Nesse PAN eu fui atendido pelo médico e pelo pessoal de corpo clínico que estava lá. Me medicaram, fizeram eletroencefalograma e depois aconteceu algo que me deixou bem perplexo. Chamaram o motorista da ambulância e disseram para ele me levar para a Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Eu, quando ia entrando na ambulância, eu perguntei para um motorista se eu não poderia ir com ele. Eu estou infartando, eu não quero ficar sozinho. Eu observei que eu não ia ser acompanhado. E queria só ele. E ele me respondeu de uma forma, eu vou dizer ríspida, mas eu poderia ser um pouco mais incisivo. Algo do tipo: você escolheu vir no médico porque quis. No caminho, eu até nem vou comentar sobre o caminho, eu que dirigia veículo de emergência, tenho certeza de que não dirigiria daquela maneira. Ele, quando chegou em Maceió, entrou na rua, entrou em Maceió e parou numa rua, numa esquina. Isso era quase 4 horas da manhã. Ele abriu a porta traseira lá da ambulância, eu desci e esse motorista, de uma forma bem suave, eu vou dizer suave, eu vou utilizar a palavra suave, para não ser ríspido. Acha aí onde é que é a emergência. Uma suavidade que
beirava o descaso, o deboche, mas eu não quero colocar essas pitadas emocionais nesse momento. Eu olhei para ele, ele fechou a porta da viatura. Eu caminhei alguns passos, acho que uns 30, 40 passos, pelo meio da rua, pela calçada, andando em desalinho. E me virei, eu senti os joelhos cederem, me virei e ele estava lá, de pé, com as mãos postas na cintura. E quando ele notou que eu estava olhando para ele, virou as costas, subiu na viatura, numa ambulância oficial, Prefeitura Municipal de Paripoeira, Alagoas, e foi embora. Ali naquele momento passou várias coisas na minha cabeça. O abandono, o medo, o sentimento de impotência, o sentimento de... Me passou várias vezes, lá de 94 a 2010 quase, quantas e quantas vezes atendi acidentes e carreguei pessoas em situação de risco e entreguei dentro da emergência de um hospital. E mais do que isso, carreguei, levei até lá dentro, até fazer o rolamento para a maca do hospital, quando possível. E aquilo passou na minha cabeça e ao mesmo tempo passou a escuridão da noite, o meio da rua, os prédios. Eu tive, a partir dali, dessa sensação de literal abandono, porque foi um abandono, um descaso. Eu poderia ser mais incisivo, mas não quero. Eu poderia elevar o tom, elevar, escalar, mas acho que não é o momento, porque ainda estou numa UTI. Melhor, recuperado. Esse fato ocorreu na sexta-feira, quinta, sexta-feira, 17, 18, e na sexta-feira eu fui atendido eu entrei na emergência, nessa sexta-feira, 4 da manhã, eu entrei na emergência da Santa Casa de Misericórdia. Eu não lembro, eu apaguei. Eu não sei se eu caí na rua, eu não sei se eu consegui cambalear até um determinado local. Eu sei que alguém me ajudou. Eu vi uma pessoa me segurando. Eu vi pessoas depois falando algo que eu não lembro, que eu não consigo entender. Depois eu me lembro de estar na maca, de estar sendo colocado coisas e medicações e injeções e toda uma parafernália de ações dos médicos, enfermeiros e corpo técnico do Hospital Santa Casa de Misericórdia. Fui para a UTI na sexta-feira de tarde,
fui para UTI cardio. No sábado, meu filho chegou de Porto Alegre, de Capão da Canoa, na realidade, e ele fez a gestão para o meu plano de saúde e me trouxe para um hospital, para um Hospital Vida. E aqui estou na UTI do Hospital Vida, bem melhor agora, diga-se de passagem, depois de todo esse tempo aí. Amanhã vou fazer um cateterismo para ter noção aí do que está acontecendo, do como ficou, todos os outros exames feitos, Holter, ecocardio, os eletros, muito exame de sangue, porque havia uma descompensação muito grande de pressão, de diabetes, e havia de trombose também. Agora o corpo médico estabilizou, está estabilizando o meu corpo, conseguiu fazê-lo. Vamos aí para esse exame de cateterismo, que não foi feito na hora porque eu demorei mais, que deu quase 24 horas até eu entrar eu me dar conta do que estava acontecendo e procurar ajuda médica e depois entrar na Santa Casa. E o motivo desse vídeo é justamente a questão desse senhor. Eu não lembro o rosto dele, graças a Deus. Não lembro como ele é. Só fica comigo, e vai ficar por muito tempo, essa atitude que eu posso classificar no mínimo como grosseira. E eu precisava externar isso de um ser, de uma criatura, essa ação de uma criatura de jogar ao léu alguém infartado. Eu poderia ter ficado ali às 4 horas da manhã no meio da rua, e ele, pelo jeito, nem aí. E isso me traz não só a história, como uma pergunta que eu deixo para vocês, e principalmente para mim. Uma pergunta que eu tenho que catalisar, trazer dentro de mim, superar dentro de mim. O que é essa criatura? O que ele é? Muito provavelmente eu vá, depois de resolver tudo isso, eu vou tomar alguma atitude, mas isso me deixa muito sem fé, sem esperança, desiludido, porque aquela sensação de abandono, do meio do nada, no meio da madrugada, nunca vai sair daqui, ó. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu peço que, se estiver afim, comente. Comente algo. Comente algo.
Muito obrigado. Me dê umas dicas. Até quando eu tiver condições. Eu espero voltar. Bom, mas isso vai depender do coração. Um abraço a todos.